Muito bom dia, o meu nome é Rui Alexandre e sou responsável pela área de pré-venda e pela relação com o meio académico das instituições de investigação e com as startups do território nacional, dentro da Schedio by Ibermática. Gostaria em primeiro lugar de felicitar a Dassault Systèmes pela organização do Innovation Day. É sempre um prazer para nós estar presente e compartilhar com toda a comunidade SolidWorks e 3D Experience as nossas competências, o nosso know-how. E gostaria, talvez, de começar por apresentar muito rapidamente a nossa empresa. A Schedio by Ibermática foi o primeiro representante de SolidWorks cá em Portugal, isto já desde 1996, portanto, e temos um processo de crescimento longo e consistente ao longo de todos estes anos. Portanto, hoje em dia temos mais de 1.200 clientes satisfeitos com todo o nosso leque de soluções. E dentro, digamos, da nossa equipa estamos divididos em dois escritórios, somos 30 pessoas, em Gaia e em Oeiras, cada um, obviamente, especialista na sua área de atividade, mas sempre com esta preocupação de ter as necessidades do cliente primeiro. Portanto, sempre tivemos essa noção e essa prioridade de que o cliente tem que ficar satisfeito com o nosso projeto, com o investimento nas nossas soluções, e para esse efeito também tentamos manter o máximo nível de competência técnica que temos junto dos nossos fornecedores, fazendo todos os anos todas as certificações que são efetivamente necessárias para manter esse estatuto mais elevado. Dentro daquilo que é a nossa oferta no mercado, nós, para além daquilo que são as soluções out of the box, digamos, dos nossos fornecedores, em particular da Dassault Systèmes, que é obviamente o nosso fornecedor mais importante, quer ao nível dos produtos SolidWorks, produtos 3D Experience, portanto, dentro de toda esta gama 3D Experience Works, a Schedio tem também a capacidade de fazer desenvolvimento à medida de soluções específicas com diversos níveis de complexidade. Portanto, já o temos feito para muitos clientes nossos ao longo do tempo, bem como tem, através de tecnologia do grupo Ibermática, digamos, uma oferta muito ampla, quer a nível daquilo que são os sistemas de ERP industrial, quer a nível também de sistemas de controle de chão de fábrica, sistemas MES, através, como dizia, portanto, desta tecnologia do grupo que nós colocamos também cá em Portugal já há diversos anos e de onde também temos vindo, obviamente, a crescer, fazendo com que tenhamos uma oferta bem ampla, bem completa e também à medida para cada um dos nossos clientes. Nesta apresentação, vamos falar sobre o Collaborative Business Innovator, o poderoso role que dá acesso à plataforma 3D Experience, e vamos chamar a atenção para 4 aplicações em particular que vocês vão achar extremamente interessantes, mas que não são aquelas que nós normalmente associamos ao Collaborative Business Innovator. Vou-vos explicar isto um bocadinho melhor. Começando por dizer que o Collaborative Business Innovator, este role, é de facto a porta de entrada, é aquele role que toda a gente precisa para poder trabalhar com a plataforma 3D Experience e inclui um conjunto de aplicações que são especificamente 21 aplicações, como vocês podem ver aqui neste momento. Aquilo que nós fizemos foi separar estas aplicações por alguns verbos que nos ajudam a compreender melhor o que é que cada uma delas faz. E a primeira coisa que eu vou começar por fazer aqui, portanto, será retirar aqueles que têm a ver com a gestão, porque normalmente são feitas, ou esta utilização é feita só pelos administradores e nem toda a gente tem acesso a estas apps de gestão, por isso vamos tirar a parte da gestão fora e vamos ficar então com estes 7 verbos que nós aqui temos. Vocês aqui encontram, portanto, e que nós podemos separar as diferentes aplicações por cada um destes verbos. Dentro destas aplicações que aqui temos, há algumas que naturalmente serão mais importantes e nós, quando falamos normalmente das mais importantes, estamos a pensar das comunidades, com o 3D Swim, estamos a pensar no 3D Drive, estamos a pensar no 3D Search, estamos a pensar no 3D Play, portanto são aquelas que nós usamos com mais frequência, mas existem de facto aqui também algumas aplicações que são muito interessantes e que são estas que nós vamos falar hoje, que são o 3D Sketch, o 3D Story, o 3D Whiteboard e também o Matrix Reader, portanto aplicações criativas que estão incluídas dentro da plataforma, dentro deste role do CBI e que nós vamos mostrar já de seguida utilizando o contexto de uma empresa fictícia, esta empresa de drones, a Drone 3DX, onde nós vamos ver, portanto, como é que estas ferramentas podem ser integradas dentro do seu processo de desenvolvimento de produto de uma forma bastante engraçada.
Ora, muito bem, então não é exatamente sobre os temas da comunidade, do 3D Drive ou do 3D Play que eu queria falar convosco aqui hoje. Eu queria falar essencialmente destas ferramentas criativas que nós temos disponíveis dentro da plataforma. Portanto, não vamos falar dos nossos posts tipo wiki ou ideia ou imagem. Aquilo que vos queria aqui chamar a atenção é para um novo tipo de post e de app que nos permite criar este tipo de imagem, uma espécie de colagem, onde nós podemos incluir uma série de elementos gráficos. Reparem que eu vou então abrir este whiteboard que tinha criado previamente, e para vocês verem como nós podemos então aceder a esta app do whiteboard, basta, por exemplo, picar ali na bússola, procurar pela palavra whiteboard e vocês vão ver exatamente ali a aparecer a app correspondente. Reparem que quando estamos então aqui a visualizar esta app, temos então acesso a toda esta informação, podemos colocar comentários. Neste caso o meu colega Matias colocou aqui um comentário, perguntei se faltava aqui alguma coisa em relação ao nosso interface da app para o drone. Ele diz-me que faltava aqui informação relativa ao álbum das fotografias aqui no canto inferior direito, e tem toda a razão. E por isso aquilo que nós vamos fazer vai ser então editar este whiteboard para incluir essa informação em falta. Portanto, como é que nós vamos então fazer isso? Reparem, simplesmente clicando naquele botãozinho do lápis ali em cima, vamos então editar o nosso whiteboard, carregamos os elementos gráficos e aqui vocês vão ver que nós podemos adicionar anotações como se fossem feitas com caneta, com diversas cores, podemos apagar, podemos... Reparem, o que é que eu vou fazer aqui neste caso? Vou chamar a atenção para aquela zona do álbum com esta caneta amarela, fazendo aqui uma setinha também muito bem feita. Podemos também adicionar elementos de texto, como vocês estão aqui a ver, escrever o que nós queremos, reposicionar, rodar, escalar, portanto podemos fazer todas essas funcionalidades. E podemos também, se quisermos, até introduzir outro tipo de elementos gráficos no nosso whiteboard, por exemplo, novas fotografias. Eu aqui estou a procurar o meu 3D Drive em relação a imagens que já lá tenha carregado, mas se por acaso, portanto, não tiver aqui ainda a imagem que quero, posso também facilmente ir aqui à minha máquina e indicar precisamente essa imagem referente ao álbum que eu vou agora introduzir e também, como vocês veem, aqui reposicionar, rodar. Portanto, uma ferramenta muito simples que nos permite criar estas colagens colaborativas, digamos assim, e que nos permite criar estas, como vocês veem, estes meios de comunicação extremamente interativos e muito, muito funcionais. Depois de fazermos a nossa edição, vamos então de novo publicar para a nossa comunidade, exatamente o mesmo whiteboard, completando, digamos, aquilo que tínhamos feito na sua versão anterior. Reparem, já cá está, na nossa comunidade, prontinho para avançar. Quando estamos então a falar das outras duas aplicações criativas que eu queria também trazer-vos aqui hoje, vamos então picar na nossa pasta de dashboard de criar lá em cima. Vocês vão ver que existem aqui duas zonas, duas separações verticais, uma para o 3D Sketch, outra para o 3D Story, como vocês aqui estão a ver. E eu talvez fosse começar precisamente aqui pelo meu lado direito, pelo 3D Sketch, dizendo que vou criar um novo 3D Sketch nesta comunidade do Drone 3DX. E então vamos abrir aquele formato tipo desenho de guardanapo que nós podemos também rapidamente criar e que aqui temos uma versão eletrónica, digital, precisamente desse meio analógico convencional. Reparem o que é que eu vou fazer. Vou ligar aqui este plano de simetria. E com a minha caneta azul vou criar aqui, ou começar por criar aquilo que é a forma principal do corpo do meu drone. Reparem, fica um bocadinho, se calhar, mais gordo, mas não faz mal. Este é um drone com uma boa capacidade de carga. Vou ligar aqui então a minha segunda linha de simetria. E com estas duas linhas de simetria ativas, reparem, simplesmente desenhando uma forma que é mais ou menos um círculo, a app transforma, digamos, o círculo mal feito num círculo perfeito, e vou ainda também adicionar aqui mais alguma informação visual relativamente àqueles braços que fazem precisamente a ligação do corpo do drone com os motores, portanto, que rodam as hélices. Okay?
Muito bem, fazemos então estes elementos que aqui estão. Portanto, quem olha para aqui já começa a perceber que isto é um drone que está aqui a ganhar forma, ou pelo menos uma ideia do que poderia ser um drone. O que é que eu também vos queria aqui também dizer é que, para além desta forma 2D, deste desenho planar que estamos aqui a ver neste momento, nós temos também a capacidade de projetar algumas destas curvas, ou as que nós quisermos, em 3 dimensões, criando um verdadeiro sketch tridimensional. Okay? O que é que nós temos que fazer? Neste caso, eu vou começar por limpar aqueles contornos que vinham pré-selecionados e vou utilizar só para esta primeira extrusão, digamos assim, a forma inicial do meu contorno azul, do contorno do corpo do drone, e depois podemos fazer numa segunda operação. Numa segunda operação vamos então fazer, portanto, uma extrusão também, mas associada desta vez aos 4 braçozinhos de ligação que nós aqui também temos. Portanto, é isso que eu estou aqui a fazer neste momento, picando aqui nos vários elementos gráficos que constituem os braços, e vamos então dar aqui também uma nova profundidade de extrusão precisamente a estes braços que agora acabei de selecionar. Portanto, não são tão compridos como o corpo, vão ficar aqui um bocadinho mais para cima. Tudo bem, fazemos aqui a nossa extrusão virtual e desta forma criamos, digamos, um display bastante agradável daquilo que poderia ser um conceito de um novo drone a partilhar com o resto da equipa. Atenção que qualquer elemento da equipa poderia ter feito isto. Portanto, esta aplicação do 3D Sketch está também, como vos disse, no CBI. Portanto, qualquer pessoa poderia fazer isto. Nesta fase final, a única coisa que faço é então dizer, ok, tenho aqui uma ideia para um conceito muito avançado de um novo drone, então vou publicar este novo conceito precisamente na nossa página da comunidade para obter então comentários dos meus restantes colegas. Portanto, assim que nós fazemos esta publicação, portanto, ela vai então aparecer, portanto, diretamente na nossa comunidade, pronta para receber os tais comentários que falávamos ainda há bocadinho. Perfeito. Portanto, falámos então um bocadinho sobre esta ferramenta de guardanapo, a ferramenta do 3D Sketch. Vamos ver então agora aqui o Story. O Story é uma ferramenta também extremamente poderosa, 3D Story, onde nós, se calhar, digamos, aqui o nosso ponto de comparação mais óbvio será o PowerPoint, okay? Onde nós temos um conjunto de templates que vocês estão aqui a ver que podemos utilizar para iniciar o nosso documento, a nossa Story. E aqui, neste caso concreto, aquilo que eu vou começar por fazer é abrir uma Story que também já comecei a fazer. E para encontrar essa Story, reparem, vou aqui filtrar todas as minhas notificações, que são bastantes, como vocês aqui veem, precisamente pela palavra Story, que me vai filtrar precisamente aquilo que eu preciso, que é exatamente encontrar a história que eu tinha feito anteriormente. Picando naquele link que ali me aparece, reparem que vou logo abrir a minha história na sua versão atual. Portanto, só vai aqui carregar esta minha história, portanto seria o tal equivalente ao meu fecheiro PowerPoint, mas reparem, sempre a funcionar na cloud e a funcionar de uma forma em que não precisamos de mais nenhum software. E aquilo que vou fazer é então editar esta story e cá está a tal interface, a tal funcionalidade que se assemelha de certa forma, portanto, ao tal PowerPoint, como dizia ainda há bocadinho. Reparem aqui do meu lado direito eu vejo os slides que já criei, portanto que nós facilmente também visualizamos. Do lado esquerdo vamos encontrar as nossas funcionalidades, portanto imagens que queremos adicionar, música, GIFs animados, 3D. Reparem, 3D é uma opção fantástica e nem sequer, normalmente penso que não temos esta opção no PowerPoint, aqui temos. E reparem, aquilo que eu vou começar por fazer é neste último slide, precisamente arrastar um modelo tridimensional para dentro daquilo que seria um slide da nossa story. E reparem que simplesmente adicionando o modelo tridimensional, pode ser qualquer modelo de SolidWorks ou em Step, AGIS, etc., nós podemos aqui também configurar qual é o tipo de visualização, se é uma visualização em silhueta, sombreada, se temos perspectiva ou não temos e qual é que é essa perspectiva. Podemos também, se quisermos, colocar imediatamente o nosso modelo em rotação, utilizando este modo orbital que temos aqui do lado esquerdo,
ou então até criarmos as nossas próprias animações, definindo uma posição inicial e uma posição final, que é o que eu vou fazer agora. Reparem, vou indicar uma determinada posição do meu drone como se fosse a posição inicial e depois rodando para a posição final vou indicar esta como a posição final. Portanto, eu sei que sempre que entrar neste slide ele vai automaticamente fazer uma animação entre aquelas duas posições. Portanto, super prático esta maneira de adicionarmos estes elementos 3D às nossas comunicações utilizando Stories. Reparem que aqui dentro deste outro slide, o que é que eu vos vou aqui também indicar? Vou-vos indicar que nós podemos, por exemplo, trabalhar com base nestas zonas. Agora, se eu preciso de dividir uma zona em duas, posso dividi-lo de forma horizontal ou de forma vertical e também arrastar muito facilmente as nossas barras de um lado para o outro. Aqui sobre o meu lado esquerdo eu vou introduzir uma imagem também relativa a esta mensagem que queremos transmitir neste slide, que é um drone muito levezinho, abaixo das 250 gramas. Portanto, temos aqui o cão a olhar para o drone. Aqui do lado direito colocamos mais uma imagem. Se queremos colocar também texto, é só arrastar uma caixa de texto lá para dentro e colocar o texto que nós quisermos aqui colocar. Portanto, eu tenho aqui uma cabelazinha com um texto que tenho aqui ao lado no meu notepad e que vou passar para aqui para dentro. Mas reparem que todas aquelas ferramentas que estamos normalmente habituados a usar no PowerPoint, caixas de texto, imagens, vídeos, todos estes elementos de formatação são muito facilmente colocáveis também aqui dentro. Se quisermos, podemos também controlar o fundo, a opacidade, a cor de cada um destes elementos, portanto, de acordo com aquelas funcionalidades que nós estaríamos à espera de uma aplicação deste tipo. Okay? Reparem a facilidade com que nós criamos aqui novos slides, tão simples como isto. Depois teremos aqui também do nosso lado esquerdo aquelas ferramentas de controlo habituais sobre qual é que é o nosso esquema de cor, qual é que é o formato da própria story, qual é o layout que queremos utilizar, o template que queremos utilizar, portanto aquelas ferramentas também que poderíamos estar à espera numa aplicação de alta qualidade deste tipo. Podemos também, ainda se quisermos carregar novas imagens, temos sempre essa possibilidade. E quando temos então a nossa story feita, podemos também pré-visualizá-la aqui dentro. E reparem como o software também automaticamente cria todas estas animações interativas muito, muito interessantes, muito visuais, para visualizarmos aqui neste momento a versão atual da nossa story, incluindo aqui os elementos em vídeo, como vocês estão aqui a ver neste caso, bem como aqueles que criamos agora e também a introdução do modelo tridimensional, portanto, que vem já a seguir e que, como vos disse, faz aquela animação automática entre as duas posições que eu também indiquei na sua configuração. Portanto, fizemos aqui a nossa story, está feita, podemos rodar, mexer, fazer zoom, é um modelo 3D, podemos fazer o que nós quisermos com ele, portanto nada de complicado. E depois, quando temos então a nossa story terminada, basta-nos então fazer a publicação e, como podem ver, facilmente também vamos publicar a nossa story na nossa comunidade, por forma a partilhar com o resto da equipa, juntamente também com aquele 3D sketch que já tínhamos feito ainda há bocadinho. Vamos então visualizar estes dois elementos novos de comunicação na nossa comunidade de engenharia e desenvolvimento de produto da Drone 3DX. Fácil. A última aplicação que eu vos queria trazer aqui hoje, nós incluímos-la aqui no verbo analisar, e é precisamente uma aplicação chamada Metrics Reader. Vamos ver então para que é que serve o Metrics Reader e como é que nós o chamamos. Chamamos-o facilmente, por exemplo, escrevendo ali a palavra Reader, e vamos ver que aparece ali o Metrics Reader entre o Web Page e o Feed, portanto o Feed para feeds de RSS, o Web para páginas de internet, e aquilo que nós vamos fazer é introduzir aqui então um novo Metrics Reader no nosso dashboard. Reparem que analisando aquilo que estamos aqui a ver neste momento,
Sobre o meu lado esquerdo eu tenho um pie chart onde vamos visualizar por modelo da nossa empresa 3DX, portanto vemos que o Air Ninja é o modelo que tem mais vendas, seguido aqui também do Air Nano e do Air Strike, portanto vemos qual é que é a divisão por modelos das nossas vendas. E aqui sobre o lado direito nós encontramos aquilo que são as vendas pelos nossos canais comerciais. Portanto, reparem que aqui temos também vendas pela loja online, pelas lojas nos Estados Unidos, pelas lojas na Europa e também pelas lojas de revendedores na China. Sempre de uma forma bastante visual, bastante interativa, como aqui também facilmente verificam. Como é que nós introduzimos então aqui novas informações dentro do nosso Metrics Reader? Reparem que basta-me ir ao meu 3D Drive, eu tenho aqui uma pasta que se chama Métricas. Dentro das métricas eu tenho as minhas vendas de 2020, que já lá estão, mas vou colocar agora as minhas vendas de 2021. E reparem que a única coisa que tenho que fazer em Excel, um formato normalíssimo, vou pegar no meu fecheiro das vendas de 2021, arrastá-lo diretamente para a pasta de analisar e depois soltar em cima do widget do Metrics Reader. Portanto, o software automaticamente me vai dar aqui uma escolha de qual é o tipo de informação que eu ali tenho, vai detectar automaticamente o fecheiro de onde que eu acabei de arrastar e vai-me começar aqui por dar uma pré-visualização dos dados, que estão também no Excel, e também dar-me a possibilidade de diretamente, a partir daqui, visualizar logo um preview, portanto, como é que o gráfico iria aparecer, bem como também de poder dar um nome ao próprio gráfico. Neste caso sabemos que são as vendas de 2021, portanto basta-nos então dar o OK e reparem como temos aqui então automaticamente ilustrado de uma forma na web, ilustrado, portanto, as nossas vendas, portanto, de 2021. Sempre, como vos disse, de uma forma muito interativa, pousamos o cursor sobre as curvas, temos os dados imediatamente em cada um dos pontos. Temos também a possibilidade, isto é bastante interessante, reparem, se picarmos aqui nesta zona que diz Insights, o widget vai-nos automaticamente dar um conjunto de informação analítica muito interessante, por exemplo, em relação às tendências crescentes ou decrescentes de cada uma das séries. Por exemplo, aqui nós vemos que temos tendência crescente para as vendas online. Vamos ter também uma tendência crescente para a loja dos Estados Unidos e para a loja da Europa, mas que relativamente, por exemplo, às revendas na China, estamos a ver aqui uma tendência decrescente, como vemos aqui também através da linha azul. Vai-nos também avisar de quais são os valores expectáveis para os próximos pontos do gráfico, os valores máximos, os valores mínimos, e podemos também trocar o tipo de gráfico simplesmente lá em cima, optando por uma outra solução gráfica, como vocês aqui podem também ver, ou até a própria tabela, como também visualizámos ali, ou ainda, portanto, este gráfico tridimensional, que também temos aqui essa opção. Podemos ainda exportar para CSV, exportar para uma imagem, publicar nas nossas comunidades, como é também habitual dentro da nossa plataforma. Muito bem, portanto, adicionamos então aqui a nossa informação. Podemos ter este dashboard extremamente rico do ponto de vista visual, do ponto de vista desta análise dos dados. Chamo também só a vossa atenção para o facto de que fizemos uma importação manual, nesta primeira opção que aqui fizemos, mas poderíamos também ter feito uma atualização que o sistema, portanto, vai atualizar de X em X tempo, portanto, ou de 1 em 1 hora ou de 1 em 1 dia, no sentido de que aquela informação que ele está a recolher para visualizar naquele dashboard pode também estar diretamente linkada àquele fecheiro que está no 3D Drive, portanto, basta-nos trocar aquele fecheiro que está no 3D Drive e automaticamente iremos então visualizar também esses dados atualizados, portanto, com o nosso Metrics Reader. Portanto, uma ferramenta, uma app também extremamente interessante e que eu penso que termina muito bem esta nossa apresentação de hoje, dedicada a conhecermos em pormenor estas 4 fantásticas apps incluídas no rol Collaborative Business Innovator. Resta-nos então agradecer a vossa presença, convidar-vos para continuarem a assistir a todas as outras sessões do Innovation Day, agora ou mais tarde, e apresentarmos aqui também os nossos contactos para, se vocês obviamente pretenderem entrar em contacto connosco, o fazerem da forma mais adequada possível.
nós cá estaremos para responder às vossas dúvidas e às vossas questões. De resto, é isto que tenho para vocês por hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.